A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre. Olá, sejam bem-vindos ao Muito Mais Saúde, mais um programa preparado com carinho aí para levar informação de qualidade até você. Todo mundo aí pensando com carinho na saúde, você está se cuidando direitinho, tem sempre uma informação bacana para acrescentar aí nos nossos cuidados. A nossa convidada de hoje, ela é nutricionista, ela é especialista em saúde intestinal e saúde da mulher. Seja bem-vinda à nossa Nutri, Verônica Cordeiro. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Aí eu falo Nutri, porque todo mundo fala Nutri, né? É. Não tem ninguém que fala nutricionista mais. Não fala mais, já virou íntimo. Já virou É íntimo. uma intimidade. E é bacana quando a gente tem intimidade com a Nutri. Isso aí. Eu acho que a gente faz tão parte da vida da pessoa, a gente invade, na verdade. Né? A nutricionista invade, vou falar o que você vai comer. Então a gente vai criando uma relação mais íntima. Então vira o orgulho da Nutri, né? Muito é tudo bacana. da Nutri. É tudo da Nutri, então tá ótimo. E aí já apresentei assim a Nutri. Isso aí, vamos lá na intimidade, Tati. Verônica, por que você escolheu essa especialidade, né, relacionada à saúde intestinal, né? Eu acho que para a gente poder conhecer um pouco aí, né, por que você escolheu. E claro, a gente quer saber quanto que a saúde do intestino impacta na nossa qualidade de vida. Vamos lá. Então, na verdade, eu acho que a gente se apaixona pelos nossos monstros. Eu tenho um problema intestinal. Eu tenho síndrome do intestino irritável. Entendi. Então, desde pequena. E lá, né, lá atrás, a gente não tinha tanta informação, tanto acesso à informação como a gente tem hoje, né? E quando eu comecei a estudar nutrição, obviamente a gente entende que o intestino é peça-chave, fundamental. Ele é o centro da nossa saúde, por isso que ele é tão importante e impacta no nosso corpo como um todo, né? Então, como eu sofro, né, já sofri muito, agora a gente consegue, né, com a alimentação, com os ajustes, com as estratégias, que é o que eu passo no consultório, quando a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o quanto isso daí traz qualidade de vida. Então, eu fui a fundo estudar como eu poderia me melhorar, né? Então, uma forma, né, que eu encontrei de encontrar respostas. Resposta para mim, exatamente, para minha qualidade de vida. Com as mesmas queixas, porque né? assim, existe um aumento, né, assim, nos últimos anos, de muitas queixas intestinais. Um aumento, né, de sensibilidades intestinais, alergias, muita intolerância alimentar. A gente escuta muito isso, né? Então, e traz um desconforto. Verdade. Como o intestino ele impacta na nossa saúde, ele traz um desconforto. Então, existe essa busca, né, incessante de estudar o intestino, que é uma paixão, virou uma paixão, na verdade. Então, a gente se apaixona pelos nossos monstros. Verdade, está respondida a pergunta, né? E também está respondido porque impacta, né? Impacta muito. Muito. Né? Em toda a nossa saúde. Existem as pessoas que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro. Verdade, já ouvi essa expressão. Então, exatamente. Tem uns pesquisadores, né, que falam que é o primeiro cérebro. Então, a gente entende que o intestino é o centro da nossa saúde. Ele estando bem, todo o resto vai estar ajustado, né? Então, muitas doenças, muitas patologias, se a gente não tratar o intestino, a gente não vai conseguir sucesso. E como que a gente cuida do intestino? Cuidando da nossa alimentação. Então, tá tudo ligado. Na verdade, é o primeiro lugar que a gente precisa resolver. Então, existe uma queixa muito grande hoje das questões intestinais. Quando a gente pergunta do intestino no consultório, às vezes rola assim, a pessoa não fica muito à vontade, né? Entendi, para falar sobre isso. Para falar sobre isso, mas a gente precisa falar. Precisa ser falado, acho que o conhecimento ele liberta, né? Então, quando a gente começa a perguntar, mas você sente isso? Nossa, eu sinto muito isso. Meu Deus, eu sofro muito com isso. Eu sofro minha vida inteira com isso. E aí a gente vai normalizando. E a gente vai entendendo que aquilo dali é o meu normal. Não, mas é meu normal meu intestino não funcionar. Sempre foi assim, eu sempre tive diarreia, eu sempre tive muitos gases. Não é normal. Nós vamos normalizando. E se a gente não cuida do intestino, a nossa saúde como um todo é impactada. Principalmente a saúde da mulher. Nossa. Existem muitas doenças, né,
femininas ali, né, que por conta de toda essa alteração hormonal, endometriose, por exemplo, a gente precisa cuidar do intestino. Menopausa, a gente precisa cuidar do intestino. Nossa, então são várias, assim, fora as outras coisas, gordura no fígado, começa no intestino. olha, isso aí eu não sabia. Pois é, então se a gente não cuidar dele, Entendi. a gente não consegue resolver todo o resto. Porque como a gente cuida do intestino, cuidando da alimentação. E aí a gente resolve muita coisa. Entende? Por isso que tem que estar coladinho com a Nutri Tem que estar colado com a Nutri. para entender esse funcionamento. Isso aí. Agora, quais são assim as principais, digamos assim, principais sintomas ou queixas de um intestino que não está funcionando muito bem? Tipo assim, além da diarreia, do intestino preso, que a gente costuma dizer, que eu nem sei se é essa, constipação. Isso. Vamos lá. Existem assim, alguns sinais de que meu intestino não está funcionando bem, que eu tenho que procurar ajuda? Sim. Essa questão de normalizar alguns sintomas, né? Fezes muito endurecidas, a própria constipação, ficar dias sem ir ao banheiro. Nossa, meu normal, eu já atendi paciente de ficar 1 semana, 15 dias, Nossa, sem conseguir ir ao banheiro. Gente, está totalmente. A gente come todo dia, tem que comer, vai metabolizar, vai absorver, a gente tem que eliminar o que não precisa. Então tem que ser diário também. O ideal é que a evacuação seja diária. o que pelo menos uma vez. Uma vez no dia. Existem pessoas que, né, dependendo da quantidade que comem, a quantidade de fibra, e isso vai impactar na quantidade de vezes ao dia que a pessoa vai ao banheiro. Mas diarreia, né, muitos gases, formação de muitos gases. Má digestão, eu ia falar de dispepsia, né? Má digestão, azia. Sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu acordo com minha barriga chapadinha, no final do dia parece que eu tô grávida. Então tem alguma coisa errada aí. Então a gente está com uma formação excessiva de gases, né? Até o odor do pum. Também é um sinal. É um sinal. Gente, imagina a Nutri falando sobre isso no então, consultório. É isso aí. As pessoas não gostam muito, falam, é muito íntimo. Eu falei, por isso que é Nutri, entendeu? A gente vai criando intimidade. Entendi. Porque até isso a gente pergunta, o seu pum é muito fétido? Os gases são muito fétidos? A gente fala, eu tenho que falar. Tem que falar. Tem que saber, E aí né? tem que saber. E aí é um sinal, sim. Isso é um alerta. É um alerta que não tem alguma coisa. E aí a pessoa fica bem. sem graça, mas a gente precisa falar sobre isso. Às vezes é o primeiro sinal. É o primeiro e o último a ir embora. Entendi. Então eu posso falar assim, nossa, então a gente está com um probleminha aí. A gente tem que ver como que está esse padrão alimentar. Geralmente, quando as pessoas sofrem de gases muito fétidos, a gente entende que talvez é uma alimentação rica em proteína. Está comendo muita carne. Olha. A proteína animal, né? Então a gente precisa, às vezes, até carne vermelha. Recalcular essa rota aí Isso e aí. ajustar. Isso aí. Então, assim, são perguntas muito íntimas. Tem gente que não observa. Nunca reparei. Como que são as suas fezes? Porque a gente precisa... Existe uma escala chamada escala de Bristol, que a gente fala ali como que é o aspecto das fezes. Tem gente que fala, nunca olhei. Gente, aí não sabe responder. Não sabe E aí responder. saiu da consulta já falando, vou ter que prestar atenção. Prestar atenção, porque a gente precisa se conhecer. Okay. Então, a gente vai normalizando muita coisa que a gente não pode normalizar. Então, a gente precisa observar se tem alguma coisa errada. Ninguém é melhor do que a gente para saber se tem algo errado com a gente. Se o nosso corpo está funcionando Isso direitinho. aí, exatamente. Agora, quando você falou de constipação, né, esse intestino que demorei 3 dias, 5 dias, 15 dias, geralmente, pelo menos o que a gente escuta, que é uma dica muito da mulher. Isso procede? Ou também existem homens que chegam lá falando, ei, não está funcionando? Existem muitos homens. Muitos homens também. Também, que sofrem de constipação. Então não é exclusividade existe, assim, a probabilidade, né, assim, no consultório, também eu atendo muito público feminino, né? Mas chega mais para você. Aparece isso aí, mas os homens também reclamam disso. Ou então, assim, muitas pessoas com dificuldade de ir ao banheiro fora de casa. Olha, não vai de jeito nenhum. Não vai. Viajei, fiquei o tempo todo da viagem fora, assim, não consigo ir ao banheiro fora da minha casa, fora do meu ambiente. E isso, às vezes, desde criança. E a gente precisa desconstruir algumas coisas porque é necessário. Tá de férias, vai passar uma semana fora. E aí, como que a gente vai fazer? A gente precisa que o negócio funcione, né? A gente precisa que o intestino funcione. Isso impacta aí aquela pessoa que chega assim, ai, não aguento mais, eu precisava voltar para casa, que eu precisava ir ao banheiro. Caramba. Sofrem com isso. Mas também, atinge também o público masculino, não é só o feminino. Entendi. Nós ouvimos ultimamente, eu acho que até uma palavra que ficou um pouco moderna, né? O pessoal vem falando muito sobre corpo inflamado. Claro que não é moderno, porque desde sempre deve existir. Mas como a gente tem escutado muito, o corpo está inflamado, tem que desinflamar.
Explica um pouquinho pra gente o que significa esse corpo inflamado. Na verdade, assim, a gente tem que tomar até um pouco de cuidado com isso, que agora é tudo inflamado, né? Virou moda mesmo. Virou moda, e aí um monte de alimento que inflama, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as informações, que às vezes não é bem aquilo dali. Às vezes a gente restringe determinados alimentos sem ter necessidade de restringir, né? E o corpo inflamado também começa lá no intestino. Olha. Então, na verdade, a gente começa o processo inflamatório de baixo grau, que a gente chama, quando a gente tem um intestino desajustado. A gente tem lá no intestino bactérias boas e bactérias ruins, fungos, tem tudo ali, né? Que a gente fala que é o microbioma. Okay. Então, quando ele está desajustado, a gente pode gerar um processo inflamatório que começa ali. Por que começa ali? Porque é um padrão alimentar ruim. Okay. Então, tudo vem desse padrão alimentar que é ruim, que a gente chama, que é basicamente de uma alimentação ocidental, que é rica em alimentos industrializados, ultraprocessados, né? Então, esse padrão alimentar gera uma alteração nesses micro-organismos que vão gerar um processo inflamatório. Aí tem uma tendência a ganho de peso, a pessoa tem uma facilidade em ganhar peso, a gordura no fígado. E o que é esse corpo inflamado, né? Quando a gente tem um acúmulo grande de gordura, porque não é o nosso normal. Entendi. Não é a gente ficar com o tecido adiposo em excesso, a gordura em excesso, porque o tecido adiposo, a gordura em excesso gera processo inflamatório. Entendi. Então a gente precisa desse equilíbrio. Não adianta culpar um outro alimento. Não. Todo É todo um contexto, porque eu sempre falo no consultório que a nossa vida não é linear. Uhum. A gente não vai comer igual, vai conseguir fazer 100%. Agora, qual é o padrão que eu mantenho? Entendi. Qual é o meu padrão alimentar? O que prevalece na minha alimentação? São as exceções? É o industrializado? É aquilo que eu passo no mercado, abro o pacote? Ou é aquela alimentação mais natural possível, que eu descasco mais? Né? Então, é o padrão. Não é que eu não possa comer um doce, não é que eu não possa comer algo diferente. É qual é o meu padrão? O que eu faço mais? Como é a base aí da minha alimentação? Isso aí. Né? Muito Exatamente. bom. Então, tem que estar atento a isso. Tem que estar. Não tem para onde correr. Vou chamar um intervalo rapidinho. Claro. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas. Dicas da Nutri. Maravilha! A gente fala dessa, né? A gente fala, a Nutri gostou, a Nutri aprovou. E, gente, tem muito a ver com essa base de informação. Então, você aí está cuidando direitinho do seu intestino, da sua saúde, da sua alimentação? Não saia daí que já já a gente volta com mais esse bate-papo gostoso por aqui. Conheça a Dentec, uma clínica conceito em odontologia digital. Tratamentos mais rápidos e precisos, equipamentos de última geração, um laboratório próprio de prótese dentária, diversas especialidades em um só lugar, trabalhando juntas para cuidar da sua saúde bucal e garantir sorrisos mais bonitos para você. Dentec, aqui queremos ver você sorrindo sempre. Um novo hospital, bem maior e mais moderno, está nascendo. O nosso hospital terá mais um centro cirúrgico, novo CTI, hemodinâmica, 33 novos quartos, novos consultórios, nova recepção de internação, de emergência adulta e outra pediátrica. E ainda mais atenção e conforto para você e sua família. Seja bem-vindo ao novo tempo. Aqui tem investimento, aqui tem saúde, aqui tem Unimed Serrana RJ. Você que é MEI, microempreendedor individual, já deu o primeiro passo para sua independência. Agora, a Cianf quer te ajudar a crescer. Aqui você tem o nosso apoio desde a abertura e em todas as etapas. São muitos serviços disponíveis para você. Emissão de boleto DAS, emissão de nota fiscal, desconto em plano de saúde, consultoria jurídica e contábil e muitos outros. Procure a Cianf e saiba mais. A Cianf, a casa do MEI. Descubra o sabor do sucesso com um diploma de gastronomia da Estácio. Aulas práticas presenciais que colocam você literalmente com as mãos na massa. Na Estácio, você vai ter acesso a um corpo docente experiente, aulas dinâmicas e interativas. Vai aprender técnicas avançadas e desenvolver habilidades culinárias, garantindo um diferencial competitivo no mercado de trabalho. Somente com um diploma de curso superior, você pode buscar várias especializações, fazer pós-graduação, mestrado e doutorado.
e se qualificar para o mercado gastronômico em sua região, em grandes hotéis e restaurantes, navios de cruzeiro e até em outros países. Curso semipresencial em 2 anos. Gastronomia é na Estácio Friburgo. Entrou, brilhou. Voltamos do nosso intervalo e vamos dar sequência a esse bate-papo muito importante. Afinal de contas, tudo começa no intestino, não é isso? E aí a gente vai fechando um quebra-cabeça da nossa saúde, dessa base alimentar do nosso padrão. Isso é muito importante, Muito importante. E a gente não dá a verdadeira importância, né? Vai deixando. Vai normalizando. Agora, Verônica, você também é especialista aí na saúde da mulher. E aí você desenvolveu um método muito bacana, que é o método corpo turbinado, pegando a cola aqui, para não errar o nome. Fala um pouquinho pra gente como funciona esse método. Então, você falou, recebo muitas mulheres lá no consultório e isso acabou gerando aí um método aí para desenvolver com elas. Conta pra gente. A criação, né? Na verdade, é o meu amorzinho, né? O método virou um amor. O olho brilhou. Isso aí. O que eu entendo, né? Quando essas mulheres chegam ao consultório? Que existem muitas questões que a gente precisa trabalhar, né? E às vezes a gente não consegue resolver tudo de uma forma só, numa consulta, num atendimento. Existe um processo que precisa ser feito. A gente precisa falar de outras coisas que geralmente a gente não fala. Então, o método ele é um processo, é um tratamento. Então, que eu não trabalho só a questão alimentar. A gente trabalha o comportamento também, porque esse comportamento interfere na minha alimentação, interfere no meu dia a dia. Então, é uma forma de eu conseguir conduzir essa mulher a chegar no objetivo dela, de uma forma mais leve, mais tranquila, porque sempre quando a pessoa fala, vou ao nutricionista, a maioria chega para mim, eu não gosto de nada muito restrito, eu já fiz, mas era muito restrito, eu não consigo. Não precisa ser assim, mas existem diversas estratégias dentro da nutrição que a gente consegue conduzir, né, essa mulher a chegar nesse objetivo. E assim, além de tudo, a mulher é uma montanha-russa. Nossa! Toda essa questão hormonal, ela envolve também a questão alimentar. Sim. Então, a gente também trabalha através da alimentação, essa regularização hormonal, porque quanto mais regulada for a alimentação, quanto mais ajustado for esse intestino, melhor essa regularização hormonal. Essa mulher não tem tanto sintoma. Ok. Esse método, no caso, é individual? Isso, individual. Não é em grupo, é individual. Não, individual. Até porque, como você disse, somos uma montanha-russa. Isso aí. Com certeza, dentro do método, você vai encontrar mulheres em várias fases da vida. Várias fases. Pré-menopausa, menopausa. Isso aí. Nossa. E como isso impacta na saúde da mulher, né? Principalmente menopausa, né? Essa mulherada 40 a mais, quando ela começa a sentir o corpo dela mudando. Com essas alterações, né? E a gente não fala, a gente fala de síndrome do ovário policístico, endometriose, a gente fala muito disso. E menopausa? E a menopausa? Fica aquele silêncio no ar. Porque a gente precisa falar, porque é uma fase, assim, eu atendo muitas mulheres 40 a mais. E mulheres na pós-menopausa ou na menopausa. E nesse climatério, né, nesse processo aí. Adaptando essa nova fase, né? E o quanto isso impacta na saúde da mulher. Porque não é só a questão do corpo, é tudo. O emocional fica abalado, a libido fica abalada. Então a gente não está falando só da mulher, a gente está falando do relacionamento, do casamento, da estrutura, da família, trabalho. Isso aí. E o quanto isso impacta. E por isso que o corpo turbinado, porque assim, eu falo que a gente é uma máquina. Só que qual gasolina que eu tenho colocado na minha máquina? Opa! É isso aí. E aí que eu posso desturbinar o meu corpo. Ele pode estar ali morto. Aí a gente fala, meu metabolismo é muito lento. Não... Mas o que eu estou colocando? Isso aí, o que eu estou colocando para dentro? Ok. Então é para a gente entender que nós temos um corpo turbinado. Agora, como turbinar ele? Entendi. Então é esse processo até a gente chegar. Isso aí, para a gente voltar a turbinar esse corpo, porque ele é uma máquina. Porque não só 40 a mais, que a gente colocou. Uhum. Todas as idades. Todas as idades, porque o processo, assim, claro que vai ser individualizado, de acordo com a necessidade da demanda que chega para mim, né? E eu vou adaptando, mas o objetivo é a gente chegar
nesse local onde essa mulher quer ficar. Olha que massa. É muito legal. Porque tem a mulher no pós-parto, Sim, É, com que toda ela essa... tá ali, sim, se sim. o corpo, né, modificou muito. E aí, Muito. As alterações hormonais, Sim. principalmente o emocional, que é o que a gente percebe que impacta na alimentação. Então, a gente não adianta, a gente faz às vezes um plano alimentar lindo, mas aí o emocional tá desajustado. não tá Então, se ele está bacana. desajustado, eu não consigo cumprir, porque eu não estou bem. Então, a gente precisa trabalhar sabotadores, o nosso emocional, como melhorar isso. Hoje, inclusive, chegou uma paciente no consultório do método e ela estava super frustrada. Verônica, não consegui fazer, foi horrível. Eu nunca imaginei que eu não fosse conseguir, mas essa semana foi muito ruim e tudo mais. E a nossa conversa foi como ela lidar com aquela situação, porque eu falei, vai acontecer. Verdade. Não vai ser só dessa vez. Depois que o método acabar, vai acontecer outras vezes. Como você vai lidar com isso? Então, a gente falou sobre como ela ia lidar com aquele fator de estresse, que o problema não era a comida. Não. O problema era lidar com aquele emocional ali. Sim. Como ela lidar com aquilo, o que ela poderia fazer. Então, a gente criou estratégias juntas de como ela poderia lidar com aquela situação. Olha que massa. É muito legal. Muito legal. É o filhinho, tá? O olhinho isso brilhando, aí. não tem jeito. Exatamente. Agora, eu vou fazer uma pergunta super polêmica. Pode? Claro. O que acontece? Quando a gente fala de nutrição, né, gente? Quando a gente fala de alimentação, a gente lê muita coisa, escuta muita coisa. Uhum. Então, a pergunta polêmica é: existe algum alimento que seja totalmente proibido? Aquele que a Nutri vai falar assim, olha, se você tiver oportunidade, jamais consuma. Então, Gente, assim, então, prepara o caderninho, prepara a canetinha e vamos anotar. Então vamos lá. Vamos para o nosso senso crítico ali, Ok. né? Para a gente conseguir descobrir o que é bom para gente. Como a gente falou no início, né, existe um padrão alimentar muito presente hoje nessa vida corrida, nisso tudo que a gente faz, que a gente quer o mais rápido, a gente quer o mais prático, só que nem sempre é o ideal. Então, o alimento proibido é aquele que talvez, quando eu leio a lista de ingredientes, eu não consigo saber metade do que está escrito ali. Não sei nem o que é. Opa, não estou entendendo nada aqui. O que é isso? O que é isso? Dióxido de não sei o que lá? O que é isso? Uhum. Esquisito. Uhum. Então, quer dizer que talvez não é alimento, né? Verdade. Então, a quantidade... Então, assim, se eu fosse falar um alimento que seja completamente proibido, quanto mais processado ele for, pior é. Entendi. Que a gente vai perdendo o natural mesmo, né? E a gente vai consumindo um monte de produto ali, corante, conservante, adoçante, tudo, né? Que tá ali que não vai, que nem o nosso corpo reconhece. E a gente só acumula. E a gente inflama, e a gente impacta, entendeu? De uma forma ruim. Então, o nosso senso crítico de quanto mais natural foi esse alimento, melhor. Mas assim, o pão é proibido? O macarrão é proibido? O leite é proibido? Não. Para quem? Eu falo que a nutrição é uma ciência do depende. Depende. Você tem alergia? Você tem uma intolerância? Depende para quem. Depende qual é o objetivo. Mas não existe. O pão é proibido, o pão é vilão. Não, gente, não é. Entendi. Então, esse senso crítico é o que vai comandar. Sim. O que eu estou comendo? O que eu estou comprando para minha casa? Isso é o mais importante. E assim, existem alguns alimentos que são negociáveis, né? Com certeza. Aquele alimento que às vezes a gente pensa assim, nossa, isso aqui tá cheio de caloria, mas deve ter um lado bom. E aí, quando ele tem um lado bom, eu acho que dá para negociar, porque muita gente deve chegar e falar assim, Verônica, não me tira meu chocolatinho, Sim. não me tira não sei o quê, porque é meu apoio, é minha alegria. Exatamente. Então, com certeza, essa negociação é importante ser feita. Muito, até porque a gente não precisa tirar esse prazer, mas a gente precisa tomar cuidado em que local essa alimentação está ficando. Porque o alimento ele não tem o poder de vício. A gente fala assim, nossa, sou viciado em chocolate, sou viciado em açúcar, sou viciado. Não, a gente não é viciado. O alimento não tem esse poder. Mas o que ele gera, tem. Tem. Então, assim, quando ele ativa aquele sistemazinho que a gente tem de recompensa, aí que está o problema, que a gente vai criando um hábito. Não é que chocolate é proibido de maneira nenhuma, pode estar dentro do plano, calculado para você na quantidade correta, mas, na verdade, o que a gente percebe mesmo é o exagero, é o quanto eu como daquilo. Entendi. Com qual frequência eu como. Agora, estar proibido de maneira nenhuma. E isso acaba gerando uma resistência. Eu nem vou ao nutricionista mudar a alimentação porque ele vai te cortar tudo. E não é verdade. A gente precisa parar um pouquinho com esse estigma, assim, nossa, é tudo restrito. Não, não é. Dá pra gente, Verônica, é muito importante, dá pra gente encaixar? Claro que dá. Se isso vai fazer você ter adesão,
Tá valendo. O plano tá valendo. Até porque, Tati, a alimentação não pode ser mais outro fator de estresse. Na vida A gente já tem pessoa. tanta coisa para resolver. Imagina a alimentação ser outro problema. Ela tem que ser a Verdade. solução. A solução, Então, se verdade. ela é outro fator de estresse, tem alguma coisa errada. Ok. A gente precisa ajustar isso aí, tornar isso leve. Muito bem. Entendeu? Agora, será que você pode dar algumas dicas pra gente, né, de como a gente cuidar do nosso intestino através da nutrição? É assim, Vários. ai, meu Deus, uma lista. Agora sim entra o caderninho com a caneta. Agora entra o caderninho. Existem coisas básicas que a gente precisa para fazer esse intestino funcionar. Primeiro, a gente fala que a nutrição, ela não resolve tudo, né? Quando a gente estuda nutrição, eu como nutricionista falo, gente, a nutrição resolve tudo. Ela é, nossa, a melhor coisa do mundo. Só que sem ela também a gente não resolve nada. Tudo. Qualquer doença, qualquer patologia, tudo na nossa vida, se a gente não tiver alimentação ali resolvendo as coisas, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, coisas básicas. Água. Água. Primeira dica. Primeira dica básica. Beba água. E não é só a questão da nutrição. O estilo de vida também impacta. Fazer atividade física é importantíssimo para o intestino funcionar. Existe 3, né? Eu falo que é um tripé para o intestino funcionar. É água, atividade física e fibra. A nossa alimentação precisa ser rica em fibra. Quantidade de pessoas que chegam no consultório que não comem uma porção de fruta por dia. Então, a gente precisa ter frutas na nossa alimentação, vegetais em abundância. A gente dentro, né, do que a gente chama de padrão alimentar mediterrâneo, que a gente tem como padrão aí, a gente não tem porção para vegetais. É abundância. Nossa. E então, a gente está lá, vegetais em abundância. Frutas de 2 a 3 porções por dia. Diminuir o consumo de carne vermelha. A carne vermelha tem que ser esporádica. E às vezes a gente vê um consumo absurdo de pessoas, né, com a carne vermelha. Isso impacta diretamente essa saúde intestinal. E leite, derivados, precisa estar dentro do padrão. A quantidade que precisa ser ajustada e, óbvio, perceber se você tem algum sintoma quando você come algum alimento, né? Então, alimentos integrais. Isso, né? Alimentos integrais. Oleaginosas. Então, assim, isso precisa estar presente na nossa alimentação. Então, é sempre assim, isso aqui, o que tem nisso aqui? Eu estou abrindo mais, a gente fala, né, desempacotar menos e descascar mais. É um padrão, assim. O que eu estou fazendo e o mais importante, encontrar prazer naquilo dali. Ok. Porque a alimentação saudável, ela é prazerosa. Quando ela faz sentido pra gente. Entendi. Porque se aquilo for um peso, como a gente falou, não vai fazer. Né? Então, assim, vamos lá, voltando. Água, atividade física, vegetais em abundância, fruta e uma alimentação mais natural possível. Acho que são regras básicas para a gente ter essa esse saúde. funcionamento do intestino bacana Isso e aí. o nosso corpo agradecendo. Regularização hormonal, né? Quando a gente fala da mulher, a gente precisa dessa alimentação saudável. Para equilibrar isso tudo. Isso aí. Agora, Verônica, o nosso bate-papo já acabou. Já, tão rápido. Amei as dicas, levo para minha vida e eu tenho certeza que quem está assistindo também vai captar. Sim. Mas como o pessoal faz para te encontrar? Então, Arrobas. Vamos lá, vamos no Instagram, né? Pode entrar em contato comigo pelo Instagram. Lá está o contato também do WhatsApp, que a pessoa pode entrar, é @NutriVerônica Cordeiro. NutriVerônica Cordeiro. Isso aí, eu atendo no Espaço ARP e atendo na Academia de Eletroestimulação Move. São os 2 lugares que eu atendo. Que atende. Então, dependendo de onde a Isso pessoa... aí, o que for mais fácil, a gente pode adequar. E aí vai, troca com você, tem esse plano alimentar e Isso aí. bora cuidar bastante da saúde. Sempre. Quero agradecer a sua disponibilidade. A gente sabe que as agendas são complicadíssimas, mas esse abriu um espacinho lá pra gente para trazer um pouquinho de informação para quem está em casa Eu que e agradeço. falar de algo que é tão importante. Sim, muito importante. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Gente, que delícia! Espero que vocês tenham anotado aí, tudo bem bonitinho. Algumas coisas aqui que a Nutri falou, eu não estou fazendo, vou ter que melhorar. Então, se eu tenho que melhorar, acho que você do outro lado também vai ter que melhorar um pouquinho, nem que seja uma dessas dicas aqui, começar a colocar na sua vida, começar, né, a enxergar a sua saúde com carinho, né? Essa máquina, né? Isso a aí. nossa máquina tem que estar turbinada de muita saúde, de muita coisa boa. E a gente tem aí a informação. Então, bora fazendo, bora mudando. Convido vocês a seguirem a TV Zoom nas redes sociais. Afinal de contas, a gente está sempre ali atualizando. E, claro, se você tiver alguma sugestão,
mande um direct pra gente saber, né, qual profissional você quer ouvir, qual dica você está precisando por aí, ok? Um beijo carinhoso e até o próximo encontro. Muito mais saúde. Oferecimento Dentec Odontologia Digital. Aqui queremos ver você sorrindo, sempre.